atualizar os dados. Os dados são os mesmos do boletim de ontem, que são 250 casos confirmados até agora. Temos 55 pacientes curados, graças a Deus. Infelizmente temos mais um óbito. Dessa vez um senhor que tinha um câncer, 52 anos de idade, acabou adquirindo a doença, Covid, e infelizmente foi a óbito. A gente fica muito triste cada vez que tem uma perda, cada vez que tem um óbito, a gente fica realmente lamentando ter que dar essa notícia e a gente lamenta pela família. Infelizmente mais um óbito, é o sexto. Nós temos nesse momento... É Porto Velho, Porto Velho. Tem idade. Nesse momento nós temos 26 pacientes internados com Covid, dos quais 17 estão no Semetron, 3 estão na AME, 4 no interior e 2 na rede privada. Todos em UTI, secretário? Não, nem todos são em UTI. Do Semetron nós temos 4 em UTI e 13 em leitos clínicos. Ok. Esse que faleceu estava na UTI do Semetron, secretário? Esse que faleceu, ele esteve na UTI do Semetron e depois estava na UTI da AME. Era um paciente que tinha comorbidade. Nossa, a gente lamenta muito, um paciente jovem, né, 52 anos, mas tinha uma comorbidade e infelizmente isso foi preponderante aí no óbito dele. Secretário, eu já posso me adiantar uma pergunta? Claro. Ontem à noite eu estava vendo uma postagem do governador ele falando de um caso de uma morte de um taxista. É um taxista lá de Frade ou é um caso novo? Não estou sabendo de nenhuma morte nova de taxista, não. Deve ser o caso anterior, eu não estou sabendo disso. Eu acho que na postagem ele fala que é Porto Velho. Não que eu esteja sabendo. Mais alguma pergunta? Secretário, só um detalhe. Por exemplo, o cenário hoje de Rondônia, nós podemos chegar numa situação como ocorre agora em Manaus ou mesmo no Pará? Como é que está mesmo essa projeção? Bom, nós estamos tentando agir de todas as formas possíveis, de forma preventiva, inclusive, para que nós não chegamos, como está, por exemplo, como você disse, Manaus, qual outra cidade você falou? É uma cidade, é no estado do Pará. Estado do Pará. Então, estado do Amazonas, estado do Pará. Nós estamos tentando agir desde o começo, profilaticamente, preventivamente, orientando as pessoas com o decreto do governador Marcos Rocha, vindo de forma antecipada, nos preparando com equipamentos de proteção individual, com ventiladores, com leitos novos, com contratação de novo hospital, que já está aí na iminência de se assinar esse contrato, que a gente não quer que chegue no caos, a gente não quer que tenha tantos casos de tantas pessoas graves e também não quer, tendo casos graves, que a gente fique desassistido. Então, por isso que a gente tem andado sempre com um passo à frente, sempre pensando alguns dias na frente no futuro, porque essa doença é uma doença que chega e de forma muito rápida aumenta muito o número de casos e de forma muito rápida aumenta muito o número de internações e de óbitos também. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado diuturnamente, o governador Marcos Rocha, a Secretaria de Estado da Saúde, com um batalhão de pessoas pensando e agindo 24 horas por dia, para a gente evitar, por exemplo, de ficar com os nossos vizinhos aqui, né? Principalmente o estado do Amazonas, o estado do Amapá, o próprio estado do Acre, que tem um número grande de casos, e apesar de ser um estado bem pequeno, com a população bem menor que a nossa, já tem bem mais óbitos que a gente. O senhor disse ontem numa entrevista no site, no News Rondônia, que os casos vêm aumentando. Esse aumento, Os casos o quê? Os casos da doença vêm aumentando. O senhor disse ontem numa entrevista no News Rondônia. Esse aumento, o senhor refere-se a um quê? O que vem acontecendo? As pessoas vêm fugindo dessa questão do confinamento, do isolamento? O senhor atribui ao quê? O primeiro boom que nós tivemos desse aumento foram aquelas festas que estão sendo investigadas pela polícia, e aí daquela festa já tem mais dezenas e dezenas de pessoas contaminadas, que tiveram contato com aquelas pessoas, e aí foi se multiplicando. Então, uma das coisas que aconteceu foi isso. Tivemos também um velório que aumentou muito o número de pessoas, algumas pessoas tiveram contato em volta, foi abrindo-se um leque ainda, e infelizmente algumas pessoas também acabam não respeitando. Não foram só aquelas festas, a gente tem notícia de outras festas que aconteceram, tem 4 especialmente que estão sendo investigadas pela polícia, que foi naquele período
realmente constatou-se ali que muita gente estava reunindo, fazendo essas confraternizações, mas esses aglomerados de pessoas, o desrespeito ao decreto do governador, o não seguimento das recomendações nossas, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, isso obviamente facilita com que haja um maior número de contagiados, um maior contágio, um maior número de pessoas infectadas. Isso realmente é preponderante. A gente observa nas ruas, todos nós podemos observar que boa parte das pessoas seguem recomendações, estão se aglomerando, estão usando máscaras, mas ainda tem um número grande de pessoas que parece que não acreditam que o vírus é mortal, que o vírus contagia as pessoas e acabam desobedecendo essas recomendações, não seguem aquilo que a gente fala. Pessoas sem máscara, eu paro às vezes o carro e falo assim, bota máscara, estou andando. Por onde eu passo, onde eu estou aqui no prédio, alguns outros lugares que eu tenho que ir, se eu vejo alguém sem máscara, coloca máscara. E tem gente que fala, isso aí não vou colocar não precisa disso. Infelizmente tem pessoas que pensam assim. E o pior é que essas pessoas que desobedecem, essas pessoas que desdenham, essas pessoas que criticam, elas vão concorrer aos mesmos leitos depois que outras pessoas que possivelmente foram infectadas por elas e que estavam seguindo as regras. E os leitos não são infinitos na Itália, não são infinitos nos Estados Unidos, e em Rondônia também eles não são infinitos, nem os leitos clínicos, nem os leitos de UTI. Os ventiladores também não são infinitos. Então a gente pede que as pessoas continuem seguindo as recomendações, não cumprimentar ninguém pegando na mão. Olha, nós estamos com mais de um mês, quase 2 meses, aliás, mais de um mês de casos em Rondônia. Já deve ter uns 2 meses que eu não pego na mão de ninguém. E vira e mexe, as pessoas vêm querendo pegar na minha mão. Para com isso, pode pegar, não tem problema não. E pessoas até orientadas, pessoas que têm nível superior às vezes. Quer dizer, as pessoas não estão entendendo que pegar na mão de uma pessoa pode ter o vírus na mão dela. Por mais que a pessoa não esteja infectada, mas ele pode ter pego num balcão desse, num microfone desse, está com o vírus na mão. Se pega na mão do outro, vai passar o vírus. Daqui a pouco, passa para outro, alguém põe a mão no nariz, ou na boca, ou no olho, pegou. Não era para estar gravando isso. Qualquer mucosa, vai urinar, por exemplo, chega lá o homem vai urinar, pega no órgão genital, pode transmitir o vírus, pode infectar. E as pessoas não estão entendendo, não estão querendo entender isso. Não são todas, obviamente a maioria das pessoas tem seguido as recomendações. Mas um número pequeno, 1 a 2 pessoas que não seguem um lugar, pode transmitir para uma dezena, para uma centena de pessoas. Infelizmente tivemos alguns booms no estado e parecem estar muito ligados a essas festas que aconteceram. Secretário, você tem informações, a gente recebeu informações de possíveis casos de apenados, tem alguma confirmação? E outro questionamento, eu fiquei sabendo lá através de uma ONG aí que liga com notícias, mas também que a gente teria um Zorol infectado, provavelmente mais indígenas, tem alguma informação sobre isso? Nenhuma das 2 informações chegou até a gente até o momento. A gente espera que não tenha, isso é um problema sério, né, penitenciários, mas essas informações não nos chegaram até o presente momento. Mas o senhor não tem essa confirmação? Seria de ser, né? Ele tem informação. Ia ser justo, Eu perguntei porque normalmente informa, né? Informa. Tipo assim, informar que... Normalmente informa, mas eu não tenho essa informação. Ok, eu vou Vamos testar. ter passado. Mais gente. Ah, sim. Então nós temos uma notícia boa, mais uma notícia boa. Os servidores da Secretaria de Estado da Saúde, os servidores do governo, eles estão tendo, agora a partir de ontem, tivemos a inauguração de um ambulatório para atendimento na Policlínica Oswaldo Cruz desses servidores. Teremos médicos atendendo, psicólogos, para dar o acompanhamento dos nossos servidores. A gente estava fazendo antes a coleta dos exames deles, preferencialmente lá na AME. Então, mais de 200 servidores de João Paulo já tiveram seus exames coletados lá, e agora a gente centralizou na Policlínica Oswaldo Cruz, que além da coleta de exames, a coleta de amostras, para que sejam feitos os exames, lá no LACEN eles também terão atendimento médico e atendimento psicológico nessa organização que nós fizemos de fluxo, especialmente para esses servidores, para esses pacientes. Mas a paciente da Covid, servidores Sim, da saúde. exatamente. Mais uma pergunta só, secretário. Nós estamos estendendo esse serviço também para os profissionais da segurança pública, os bombeiros, a defesa civil, os policiais que estão lidando de frente, no fronte de batalha também, em relação à Covid-19. Com a programação desse novo hospital aí, então não se vai falar mais ainda do hospital de campanha? Pergunta importante. Contratou um novo hospital, não vai mais falar de hospital de campanha? Nós contratamos um hospital com 50 leitos.
clínicos, mais 12 leitos de UTI. Todo o serviço completo, com mais de 170 profissionais, com todos os medicamentos, insumos, mas isso ainda é pouco. Nós queremos nem utilizar esses leitos. Só que nós não podemos pensar no presente. Se a gente pensar no presente, a doença chega e a gente está despreparado. A gente está pensando algumas semanas à frente. É isso que a gente tem feito. Então nós não paramos por aí. Nós contratamos esse hospital, infelizmente algumas pessoas criticaram. As mesmas que criticaram, daqui 2 semanas vamos agradecer pela contratação, mas não parou. Nós ainda temos projetos para fazer outras análises e o hospital de campanha é uma das possibilidades que ainda está nos nossos pensamentos, nos nossos planejamentos. O hospital de campanha não saiu disso ainda. É aquilo que a gente fala, tudo é gradativo. Fizemos o hospital Semetron, 19 leitos de UTI. Já preparamos a AME com mais 35 leitos de UTI. A AME já está sendo utilizada. Estamos hoje com 3 pacientes internados na AME. Já nos preparamos para o próximo passo, o Hospital Pronto-Cortes. E antes de começar a ter gente no Pronto-Cortes, nós já estamos rascunhando os próximos. E o Hospital de Campanha está no meio desse projeto aí. Existe a possibilidade ainda de fazer o Hospital de Campanha. Nós não podemos pensar no hoje. Nós temos que pensar daqui 2, 3 semanas, 4 semanas, porque se for pensar no hoje, a doença chega e chega muito rápido. A gente perde o controle, como outros estados perderam. Só mais uma questão. Pode fazer até tudo. No boletim número 37 tinha um caso de Pimenta Bueno e ontem esse caso não apareceu. O que aconteceu? Pimenta Bueno é uma paciente de Pimenta Bueno. Essa paciente, o cartão do SUS dela é registrado com o endereço de Pimenta Bueno. Fez o exame, deu positivo, só que essa paciente está há 30 dias em Porto Velho. Então, como ela está em Porto Velho, mas o cartão do SUS dela é de Pimenta Bueno, quando fez o exame, o endereço saiu de Pimenta Bueno. E aí, as autoridades de Pimenta Bueno, como isso levou um pânico lá na cidade, que é uma cidade pequena, as pessoas começaram a ficar assustadas lá, por causa desse caso lá, e essa paciente está há mais de 30 dias em Porto Velho, a passeio, de férias, não sei exatamente o motivo. Isso foi confirmado, essas informações foram confirmadas de que ela realmente está em Porto Velho, que ela adquiriu a doença em Porto Velho, que ela não voltou para Pimenta Bueno. Então, para não causar problemas, para não causar pânico na população de lá e dizer que tem um paciente infectado lá, sem esse paciente estar lá, apesar de que é de lá, mora lá e trabalha lá, o pessoal resolveu atender essa demanda, portanto, do prefeito, da Secretaria Municipal de Saúde e transferir esse caso para Porto Velho. Mas a paciente é de Pimenta Bueno, mora em Pimenta Bueno, trabalha lá, só que estava há 30 dias em Porto Velho. Eu ainda quero, mas secretário, só a título de sugestão, assim como vocês fazem aquela discriminação por municípios onde está os casos bem confirmados, tem como os casos curados fazer a mesma coisa por município? Da sua assessoria fazer, para discriminar? É uma boa sugestão. Uma boa sugestão, é importante isso. Obrigado pela ideia. Secretário, você falou sobre os funcionários do São Paulo? Quando Falei. cheguei atrasado, você falou? Falei. Nós falamos, inclusive, que nós criamos um novo serviço para os servidores do Hospital João Paulo, para os servidores da saúde, e agora estamos incrementando para os servidores da segurança, que também estão em contato direto no fronte de batalha contra a Covid-19. Nós inauguramos ontem na Policlínica Oswaldo Cruz um novo serviço, onde nós temos médicos atendendo, psicólogos para atender esses servidores, e lá também será feita a coleta, que nós já tínhamos determinado que estava sendo feita na AME, mas agora a gente mudou para toda a estrutura ser feita lá na Policlínica Oswaldo Cruz para atendimento a esses profissionais, para não ficarem desassistidos, para que a gente tenha uma celeridade no diagnóstico desses pacientes, ou para tranquilizá-los e dizer que não tem a doença, que não estão acometidos, não estão infectados, ou para dizer que são positivos, que realmente devem se cuidar, devem cuidar da sua família, a família tem que ser monitorada. Então, mais um serviço novo para o servidor. O governo do Estado de Rondônia trabalhando em prol dos nossos servidores. E são essas pessoas que estão no fronte de batalha, que estão trabalhando no dia a dia, ajudando e salvando vidas, e aí nós precisamos protegê-las de forma muito delicada, de forma realmente muito importante essa proteção que nós façamos aos nossos servidores. O senhor não comentou, você aumentou o número de confirmados no São Paulo. Qual foi o último número que passou? 58. 58. Mantém os 58. Vão sair alguns exames ainda? Mantém então, né? Mantém. Saiu algum novo? Vai saindo sempre, né? Toda hora vai saindo. A gente tem informação privilegiada, mas a gente tem deixado para passar nos boletins. Agora o número que eu tenho ainda é de 58. Agora de manhã vão sair alguns exames, vão sair alguns resultados.
e a gente vai passar isso até o boletim do fim da tarde. Tinham 2 internados. Permanece os 2 internados, secretário? Permanece internados. 2 internados. O boletim está saindo mais cedo agora, tá, gente? Para que todos possam. Perfeito. Senhores, muito obrigado, que Deus nos abençoe, continue usando máscaras, não cumprimente ninguém com as mãos, não dá beijinho. Vamos trabalhar, mas trabalhar saudável sem pegar a doença.